as normas ISO 37001, anti-suborno, e a ISO 37301, que fala sobre compliance, como sendo protagonistas, né, no que diz respeito à segurança da imagem, saúde financeira e credibilidade de uma organização. Eu vou tomar a liberdade de me apresentar rapidamente. Eu sou Cláudio Grilo, eu sou um especialista em programas de integridade, programas de compliance, ESG, entre outros tipos de sistemas de gestão. Sou auditor líder na ISO 37301, compliance 37001, anti-suborno, entre outras normas também. Sou diretor da Qualtech, que é uma empresa de consultoria, e no próximo slide a gente vai vou apresentar rapidamente a nossa empresa para vocês, e eu tenho mais de 36 anos de experiência em consultoria. Trabalhei antes em outras organizações. Quanto à Qualtech, ela é uma empresa de consultoria, uma empresa de auditoria e treinamento em normas de sistemas de gestão. Ela tem, como eu falei, 36 anos de mercado, já atendeu mais do que 1.000 clientes, né? Já treinamos mais de 17 mil profissionais e um número incontável de auditorias internas e auditorias em parceiros de negócio. Especificamente sobre o nosso tema, que é a parte de antissuborno e anticorrupção, eu quero falar um pouquinho sobre. Nós já tivemos 104 empresas certificadas em antissuborno no Brasil, em Portugal, Peru, Equador, Panamá. 9 empresas certificadas na ISO 37301, é uma norma nova, ela foi lançada agora em 21. E, dentre todas as demais normas que nós trabalhamos com as empresas, já atingimos um número de 535 unidades certificadas em sistemas de gestão. Enfim, essa Qualtech, esse sou eu, e agora vamos bater um papo sobre como a gente pode fazer com que essas normas sejam protagonistas na garantia de sua saúde financeira, na credibilidade e na questão de segurança da organização. Eu queria, antes de falar com vocês, especificamente sobre isso, eu queria parametrizar o que é compliance. É importante falar um pouco sobre o conceito de compliance. O termo compliance, na verdade, ele tem como significado estar em conformidade com obrigações, sejam elas obrigações mandatórias ou sejam elas obrigações voluntárias. Então, o termo obrigações de compliance significa que a organização deve atender requisitos que são mandatórios, isso é, que elas devem cumprir, como também aquelas que ela escolhe cumprir, portanto, que são voluntárias. Eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre o que é um compliance mandatório. Cumprimento de legislação, leis, regulamentos, licenças, autorizações, permissões, orientações emitidas por agências reguladoras, decisões de cortes de justiça. E um exemplo, quando a gente muda agora para aquelas que são voluntárias, acordos com grupos comunitários, acordos com autoridades públicas, por exemplo, princípios voluntários, como essa questão agora recém-lançada pela CGU, que fala sobre o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, o Pacto da ONU, e assim sucessivamente. Essas são algumas questões ligadas a compliance, sejam elas obrigações mandatórias ou sejam elas obrigações voluntárias. Quando agora a gente foca na ISO 37001, suborno, e na 301, no que diz respeito à integridade, nós estamos especificamente falando, e o tema dessa nossa conversa é como proteger a empresa no que diz respeito à mitigação de riscos com relação a práticas de corrupção, suborno, fraude, cartel, lavagem de dinheiro. Então, esses temas, eles dizem respeito a, quando eu falo corrupção, suborno, 37001. Quando eu falo em demais requisitos de integridade, eu estou falando na 37301. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: corrupção, lamentavelmente,
é um fenômeno generalizado. Ela causa, assim, sérias preocupações sociais, morais, econômicas, políticas, né? Eu peguei, só para vocês terem uma ideia, algumas reportagens que saíram na primeira semana de junho. Eu ia ficar, lamentavelmente, com praticamente todos os slides falando sobre corrupção. Mas aqui tem alguns exemplos. E você vê que você tem exemplos no Brasil, você tem no Japão, por exemplo, 4 ministros renunciaram com o maior escândalo de corrupção em décadas. Você tem em Portugal, então você tem na Espanha, você tem na África do Sul. Então, lamentavelmente, aquilo que eu falei, a corrupção é um fenômeno generalizado. Ela realmente debilita a governança, ela dificulta o desenvolvimento, ela distorce a competição, ela corrói a justiça, ela mina os direitos humanos, é um obstáculo muito grande para um alívio de pobreza, para uma melhor justiça social, aumenta custos de como você faz os negócios, introduz uma série de incertezas em transações comerciais, eleva custo de bens e serviços, diminui qualidade de produtos e serviços. E quando eu falo em diminuir qualidade de serviços, eu estou olhando, e produto também, posso gerar impacto em perda de vidas. Então, é super complicado, destrói confiança nas instituições, interfere na operação justa e eficiente dos mercados. Não vou ficar fazendo aqui uma análise histórica sobre corrupção, mas um livro que saiu já há algum tempo, mas que eu acho que é muito bacana, se vocês, lamentavelmente, toda a situação da Lava Jato, mas eu não vou entrar aqui em política. Tem um livro que fala sobre, um livro que chama-se Corrupção, Lava Jato e Operação Mãos Limpas, que foi organizado pela professora Maria Cristina Pinotti. E ela cita, né, que a corrupção é um fenômeno muito antigo. Muito antigo. Não é de nós, não é agora. Existem situações de corrupção, por exemplo, em escritos de Confúcio, em escritos de Platão, Maquiavel e etc. No Brasil também tem origens e causas extremamente remotas. Por exemplo, a gente pode dizer sobre o nosso sistema político de tomar lá da cá, a própria impunidade, né, que, enfim, aliás, muito bem, claramente estabelecida nesses últimos anos recentes, a impunidade com relação a processos de corrupção comprovadamente ocorridos. Na verdade, a gente pode abordar, essa é uma visão minha, né? A corrupção, para mim, é um crime absolutamente racional. E eu falo corrupção, estou falando corrupção, suborno, fraude, lavagem de dinheiro, enfim. Ele é racional. É uma clara relação custo-benefício. Qual é o custo pessoal que eu vou ter versus, né, seja pessoal ou custo financeiro, versus os benefícios que eu vou ter de todo esse processo de ilícito. Mas o fato disso ser um fenômeno generalizado, o fato do Brasil ser um país questionável, a questão que eu vou colocar agora, somos ou não somos um país cleptocrata, isso é complicado, né? Mas, enfim, o fato disso existir, o fato da corrupção existir, não significa que a gente deva aceitar. Não significa. E, atualmente, eu entendo que, segundo a própria citação da professora Maria Cristina Pinotti, a sociedade deixou de aceitar aquilo que é inaceitável. É inaceitável aceitar o processo de corrupção. E aí, afinal, né, qual o impacto financeiro? Eu acho que essa é uma questão importante. Qual o impacto financeiro da corrupção num país? Não há uma estimativa única a respeito desse valor. Mas eu trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia, duas previsões feitas com relação a esse impacto. Segundo as estimativas que foram adotadas pela ONU e pelo Fórum Econômico Mundial,
A corrupção custa em torno de 5% do produto interno bruto de um país. É muita coisa. Quando você faz, existe uma outra estimativa de que o custo de uma corrupção está entre 2 a 3% do produto interno bruto, independentemente de ter 5 ou 2, considerando, por exemplo, que o PIB do Brasil em 2023 foi de 10,9 trilhões de reais, a gente pode estimar, pelos valores percentuais, as perdas relacionadas a isso. Se nós levarmos em consideração 5%, nós estamos falando em 545 bilhões de reais, e numa estimativa menos agressiva, em torno de 218 bilhões de reais. Agora, imaginem parte desse dinheiro aplicado em saneamento básico, hospitais, infraestrutura operacional do nosso país e etc. Então, é absolutamente inaceitável que nós fiquemos parados, omissos em processos de corrupção. E aí, a 37.001, antissuborno, e a 37.301, compliance de integridade, aplicável à integridade, são normas fundamentais para que as organizações se protejam com relação a questões relacionadas a ilícito. Eu vou fazer uma questão aqui importante. Vou deixar duas perguntas, 104 e 180. 36 pontos em relação a 43. Caramba, o que é isso, né? Isso é uma questão muito clara. O Brasil caiu 10 posições e ficou em 104 entre 180 países, no que diz respeito a índice de corrupção emitido pela ONG Transparência Internacional, que foi divulgado em 2023. Então, nós estamos na posição 104 de 180 países no que diz respeito à percepção de corrupção. O índice classifica as nações de acordo com uma pontuação que vai de 0 a 100, onde 0 é a pior cenário de corrupção e 100 é o melhor cenário. Enquanto que a média mundial está em 43 pontos, nós estamos com 36 pontos. Isso é, estamos abaixo da média mundial com relação a índice de percepção de corrupção. A nossa posição, tanto na posição 104, quanto no que diz respeito à pontuação, é absolutamente ruim. É a pior, né? É a pior queda que nós tivemos desde 2017. Isso é, desde 2017, nós perdemos 17 posições no ranking em relação a 2016. Então, por exemplo, nós saímos de 79 para 96 e agora caímos para 104. Então, é absolutamente assustador a percepção de corrupção que existe dentro do Brasil em relação ao resto do mundo. E aí, só para a gente ficar um pouquinho com inveja boa, né? Eu vou trazer os 5 melhores países com relação à transparência internacional no que diz respeito à percepção de anticorrupção. São eles: Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega e Singapura. Mesmo a Dinamarca com 90 pontos em 100, né, mostra que a corrupção é algo mundial. Não tem como não existe corrupção zero. Lamentavelmente não tem. O que nós vamos discutir agora, ou o que nós estamos discutindo, é apetite. É o apetite que o país tem com relação à prática da corrupção. Então, é inaceitável a posição em que nós nos encontremos. É absolutamente inaceitável. Mas, enfim, eu não vou falar muito sobre política, porque eu acho que não é essa questão e não faz parte do escopo da nossa apresentação. Mas, falando um pouco sobre corrupção,
é importante que a gente entenda que o processo se dá através dessa pirâmide, através desse slide. Então, tem 3 fatores a serem trabalhados: intenção, oportunidade e atitude. Então, a intenção, ela se dá quando eu tenho a vontade de fazer a prática, a oportunidade quando eu tenho chance dentro da empresa e, finalmente, eu tenho a prática da corrupção. Então, vamos trabalhar um pouco essas questões. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: as empresas precisam estabelecer mecanismos, pilares para mitigação de corrupção. Portanto, esses pilares devem ser preventivos, detectivos e a gente responder a essas questões relacionadas com corrupção. Uma coisa importante, que enquanto a atitude e a oportunidade, elas são combatidas com maiores controles, maiores robustez de medidas de controle, sejam elas medidas financeiras ou não financeiras. Portanto, quanto maior for a robustez de controle em cima dos meus riscos, menor é a oportunidade que eu tenho dentro da organização e menor é a prática, é a atitude de execução da corrupção. Por outro lado, a intenção, ela é trabalhada no que diz respeito à mudança de pensamento. O fato de eu ter medidas de controle, sejam elas financeiras ou não financeiras, podem impactar na intenção. Mas o que efetivamente impacta na intenção é trabalhar cultura, trabalhar entendimento, fortalecer comunicação, fazer treinamentos constantes, isso é, mudar o mindset das pessoas com relação a querer levar vantagem, a executar questões relacionadas com suborno, corrupção e assim sucessivamente. É claro que, tanto na intenção, quanto na atitude, quanto na oportunidade, é importante que a gente tenha balanço de consequências, né? Isso é, aplique consequências àqueles que vão praticar os atos ilícitos. Importante, então, termos, com base na nossa matriz de risco, né, medidas, sejam elas preventivas, detectivas e de resposta ao processo do ilícito, à corrupção, ao suborno, à fraude, à lavagem de dinheiro e assim sucessivamente. O que é importante deixar claro é: não existe risco zero. O risco de corrupção e risco do ilícito sempre vai existir dentro da empresa. Cabe a nós estabelecermos uma cultura de integridade que, primeiro, faça com que esse pensamento positivo de não prática de ilícito permeie toda a organização, desde a sua alta direção até o colaborador que executa uma atividade mais simples dentro da empresa. E ter medidas que garantam a tranquilidade dentro do seu apetite, isso é, dentro daquilo que a empresa pode estar tranquila, no que diz respeito a situações que venham a levar a empresa a ter problemas de corrupção, suborno, fraude e assim sucessivamente. Então, os pilares, eles são para trabalhar intenção, trabalhar atitude, trabalhar a oportunidade, são pilares de prevenção, detecção e de resposta. Eu queria falar um pouquinho sobre as 2 normas, que é basicamente o tema da nossa conversa, né? Enquanto que a ISO 37001 tem como foco a corrupção, o suborno, a ISO 37301 tem uma visão de aplicação de um programa de integridade um pouco mais amplo, né? Então, além de suborno e corrupção, como eu falei, ela está incluindo ilícitos de integridade, como fraude, lavagem de dinheiro e etc. E uma coisa importante é porque que tem a 37301 está em vermelho e a 37001 em azul. Porque a ISO 37001 cabe dentro da 301. Então, todos os requisitos da 37001 estão dentro, quando eu olho integridade, de um sistema de gestão de compliance. E isso tem acontecido nos vários programas, nos vários processos que estamos implantando de programas de integridade dentro das organizações. A gente tem implantado as 2 normas.
né? E se adequado, ou muitas vezes é desejado pela empresa, você consegue certificar nas duas normas. Então, Cláudio, qual seria... Pô, vem cá, eu estou vendo aí que o azul não cobre todo o vermelho, então qual é a diferença de acréscimo de requisito da 37301 em relação a 37001? 30%, 25% a 30%. Então, é recomendável, e a gente está recomendando às empresas, que ela olhem a 37301 e acrescente dentro dos seus requisitos, quando eu falo de integridade, os requisitos de antissuborno. E aí, caso a empresa tenha como questão se certificar, ela certifica nas duas normas. E, para mim, a questão de certificação é muito mais relacionado com o mercado ou por questões estratégicas da empresa. Eu acho que é importante ter um programa de integridade com base nas duas normas, é fundamental. Mas, como eu citei, é uma decisão estratégica ter a certificação ou não? E aí eu acho que algumas questões devem ser levadas em consideração. Primeiro, o que a gente tem visto? Requisito de cliente. A gente tem visto que os requisitos de que tem alguns clientes que estão exigindo dos seus principais parceiros de negócio certificações, sejam elas na 37001 ou na 301. Mesma coisa, investidores. É um requisito do mercado do meu negócio, isso faz parte como um divisor, uma questão de aumentar a pontuação em processos licitatórios, fortalece a minha imagem, fortalece a reputação. Então, essas são questões que vocês devem levar em consideração caso vocês tenham a intenção de certificar. Eu, como eu falei, eu separo de uma maneira muito clara. Ter o meu sistema de integridade com base nas duas normas é uma coisa, é extremamente recomendável, extremamente saudável. Buscar a certificação é uma visão mercadológica. Por quê? Porque eu tenho investimento. Eu vou pagar para um revisor certificador fazer uma avaliação do meu processo de integridade. Mas é uma questão muito clara. E aí, quando você fala na 37301 e na 37001, a gente pode dividir os requisitos da norma em requisitos de gestão e requisitos de operação de um programa de integridade. A gente vai falar muito rapidamente sobre o conteúdo das normas nos próximos slides. Mas, por exemplo, eu acho que é importante que a gente entenda que não só existem essas duas normas para te suportar um programa de integridade. A gente tem outras referências, e nós usamos outras referências na implantação de programas de integridade, como, por exemplo, utilizamos o artigo 57 do decreto 11.129, da lei que faz a regulamentação da lei 12.846, que é a nossa lei conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira, e esse artigo 57, ele regulamenta, né, define, na verdade, a avaliação a ser feita de um programa de integridade quando de um processo de aplicações de sanções devido a não cumprimento da 12.846. Então, aqui, dentro do artigo 57, eu tenho o que é avaliado dentro de um programa de integridade. Pô, por que eu não uso isso também como fonte de alimentação para a implantação do meu sistema de gestão de integridade, seja ela via 301, né? Eu já sou ímpio, chamo dela, na verdade, brincadeira, 37301 ou 37001. Um outro ponto diz respeito a requisitos do Proética e critérios, né, agora recém-lançados, dos parâmetros do Pacto do Brasil pela Integridade. Então, ambos esses dois, tanto o Proética quanto o Pacto do Brasil pela Integridade, lançados pela CGU. Então, o que eu quero deixar claro é que é importante que nós analisemos o contexto da organização, mapeemos os riscos, mas olhando também não só para requisitos da 37301 ou da 37001, mas também trazer outros elementos, outros parâmetros, outras especificações de conteúdo de integridade, de modo que a gente consiga ter um programa extremamente robusto e que atenda à demanda, que atenda à necessidade de uma organização. Eu, particularmente, melhor, a Qualtec utiliza muito, né,
Como referência, e claro, a gente discute a proporcionalidade, né? Isso é a norma, a implantação da integridade tem que ser proporcional e suficiente. Mas a gente utiliza muito, discute muito a proporcionalidade e a suficiência de implantação de requisitos proética, por exemplo, dentro do meu sistema de integridade, independentemente de eu querer ou não buscar um reconhecimento proética. Por quê? Porque nós entendemos, tanto quanto agora com o Pacto Brasil pela Integridade, que isso incrementa requisitos dentro do meu sistema de integridade e traz maior robustez, traz maior segurança para a companhia. Mas é obrigatório pela 37.301? Pela 37.001? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a gente muitas vezes discute e, caso a empresa queira, a gente coloca lá um ou outro elemento. É muito interessante. Eu, particularmente, sou um fã incondicional, tanto dos requisitos do Proética quanto agora do Pacto Brasil pela Integridade, mas isso é opcional, não é mandatório na implantação de sistemas de integridade no que diz respeito a 37.301 e a 37.001. Eu queria rapidamente, não quero tomar o tempo de vocês com relação aos requisitos, mas eu queria chamar a atenção dos principais elementos de um programa de integridade. Primeiro, definição do contexto da empresa, definições dos meus processos, identificação das partes interessadas, ou o pessoal chama de stakeholders, né? Quais são os requisitos. Então, olhar um pouco a minha organização, o contexto no qual ela opera, para que a gente possa enxergar um pouco o processo a ser estabelecido na integridade. Fazer o levantamento das obrigações de compliance, de integridade, obviamente, sejam elas obrigações mandatórias ou obrigações que são voluntárias. Fazer uma matriz de risco com critérios muito bem claros, né, sobre riscos de integridade, considerando o cumprimento de requisitos de partes interessadas, o cumprimento das obrigações de compliance mandatórias ou voluntárias, definição muito clara de responsabilidade e autoridade. É importante que fique muito claro qual é o papel da alta direção, qual é o papel dos líderes, qual é o papel da área de compliance, qual é o papel das pessoas que trabalham dentro da empresa, enfim, designar de forma clara quais são as minhas responsabilidades e o meu grau de autoridade dentro de um processo de integridade. Criar uma governança bacana para a área de integridade, para a área de compliance, né? Por exemplo, acesso direto à alta direção, independência, acesso a todos os níveis, acesso a todas as informações, enfim. Criar massa documental, códigos de conduta, políticas, política anti-suborno, política de compliance, estabelecer indicadores, estabelecer objetivos, gerir mudanças. Isso é uma coisa fundamental. Gestão de mudança é algo importantíssimo a ser trabalhado e ser controlado dentro de um programa de integridade, né? As mudanças podem trazer impactos positivos ou negativos dentro do meu sistema de integridade e eu preciso fazer uma avaliação e acompanhamento dessa gestão de mudança. Continuando, fornecer recursos, sejam eles recursos humanos, financeiros, de infraestrutura, né? Estabelecer critérios de contratação de pessoas. Aqui, por exemplo, entra também due diligence de pessoas, saber com quem são as pessoas em cargos críticos que vão trabalhar comigo, quais são os meus parceiros de negócio, fazer um levantamento dessas informações, fortalecer treinamentos, conscientizações, processos muito claros de comunicação. Nós já falamos anteriormente naquele triângulo, né, da intenção, a oportunidade e a execução. A intenção eu trabalho muito claramente, fortalecendo treinamentos, conscientizações, comunicações, gerar uma massa documental extremamente pesada no que diz respeito a conteúdo, não pesada, talvez o termo esteja sendo muito inadequado, mas uma massa documental que cubra algumas regras importantes de integridade dentro da companhia, executar controles, testes de controles,
estabelecer e implantar, com base na sua matriz de risco, controles financeiros, controles não financeiros, obter compromissos de integridade por parte das pessoas que trabalham na organização em todos os níveis, da alta direção até abaixo, obter compromissos de integridade dos seus parceiros de negócio, criar políticas e procedimentos, de novo, uma coisa importante é que, quando a gente fala em programa de integridade, 37001, 37301, é importante que a gente entenda que ela deva ter uma massa documental extremamente adequada, que possa cobrir todos os elementos aplicáveis a esse programa de integridade. Possuir canais de comunicação de modo que as pessoas possam levantar suas preocupações. Esses canais devem ser independentes, na verdade, né? Devem manter a confidencialidade, pode ter processos de comunicação anônimos, né? Abrir um protocolo para que as pessoas que levantaram as suas preocupações possam acompanhar ou possam se comunicar com um processo de investigação, de modo que esse processo possa ser feito de modo correto, adequado, sem desvios, né? Fazer monitoramentos, controles de metas e indicadores, executar auditorias internas, fundamental, sejam dos sistemas de gestão, auditorias de processos, por exemplo, emissões de relatórios, execução de análises críticas dos relatórios, dos resultados de auditoria, das medições e controles de metas e indicadores. E, normalmente, é possível você ter tratamento, ter não conformidades, ter regras de tratamento de não conformidades, implantar ações corretivas e estabelecer ações de melhoria. Basicamente é isso. Eu não vou ficar falando da norma, porque cá entre nós, eu acho que não é essa a ideia. A ideia aqui é passar como é robusto, né, e completo um processo extremamente claro de um programa de integridade. E vocês veem aqui, sobre todos esses aspectos que nós falamos, que ela não estabelece como fazer, ela estabelece o que fazer. Execute monitoramento e controle de metas e indicadores. Como cabe a mim? Organização. Dentro do meu contexto, dentro daquilo que é razoável e proporcional, enfim. Então, permite, perdão, uma flexibilidade muito grande na implantação de sistemas de gestão de integridade em qualquer organização. Em qualquer organização, de qualquer porte, de qualquer negócio, enfim. Para finalizar, eu acho que vale a pena a gente deixar claro o seguinte: não existe risco zero em processos de integridade, né? Na verdade, eu poderia expandir isso para qualquer processo da organização. Não existe risco zero. Então, é importante que a gente entenda que a conformidade com os requisitos da 37001 e da 37301 não garantem, não podem fornecer garantia de que nenhuma ação contra a integridade vá ocorrer ou tenha ocorrido, né? Não tem jeito. Uma vez que não é possível eliminar, né, completamente riscos, como eu citei anteriormente. Então, é importante que esses riscos sejam analisados numa matriz de risco extremamente profunda, e os requisitos dos sistemas de gestão auxiliam a organização a implementar medidas razoáveis e proporcionais. Eu sempre uso esse termo, já falei várias vezes aqui. Medidas razoáveis e proporcionais, concebidas de modo a prevenir, detectar e responder às questões relacionadas com falta de integridade. Bom, eu acho que esse é o tema. Eu entendo que a 37301 e a 37001 são duas normas absolutamente adequadas, suficientes e competentes para que a gente possa ter um sistema de integridade que proteja a organização, né, com base para manter a sua imagem, garantir a segurança de imagem da empresa,
garantir a saúde financeira e garantir a credibilidade da organização. Portanto, eu acho que eu falei muito e eu gostaria de escutar vocês. Eu estou à disposição para que a gente tenha esse espaço, de modo que eu possa responder questões, dúvidas, enfim, bater um papo com vocês. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a atenção, a disponibilidade, dessa nossa conversa. Então, pessoal, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para a gente poder tirar qualquer questão, tirar qualquer dúvida. Tá ok? Então, muito obrigado. Um grande abraço.